Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje, além do review, quero também dar uma indicação para vocês de um livro muito importante, principalmente sobre um tema que é pouco falado nas igrejas, mas essa situação aqui tem tirado muitas pessoas dos caminhos do Senhor. Pornografia Mata, um livro escrito pelo pastor Lucinho Barreto, editora Basileia. É um livro muito prático, simples, curto e objetivo. Ele tem apenas 96 páginas, mas o pastor Lucinho, com muita graça, com muita sabedoria, ele trabalha um tema de extrema importância. Ele vai falar sobre pornografia, né? Que é um vício que tem destruído muitos homens e mulheres, famílias e até igrejas. Então ele vai mostrar nesse livro o quão destrutivo é a pornografia e como ela tem entrado aí na vida das pessoas, muitas das vezes apenas através de imagens, vídeos que resultam numa destruição completa da pessoa em todos os sentidos aí na sua área sexual, afetando outras áreas também. Então, vamos para o review. É um livro bem prático. Então aqui a gente tem a ficha catalográfica, folha de rosto e o sumário. Ele vai trabalhar alguns pontos, né? Justificativas para a pornografia, violência e a pornografia, igreja e a pornografia, o preço que a pornografia cobra dos envolvidos, os alarmantes números da pornografia, casamento cristão e a pornografia. E aí ele finaliza respondendo essa pergunta: por que a pornografia é tão destrutiva? Né? Ele traz uma conclusão e depois ele traz aqui mais um capítulo: pornografia mata, mas Jesus dá vida. Então aqui a gente tem uma introdução e ele já explica de cara o que seria pornografia, né? Que é todo e qualquer material, seja impresso ou digital, imagens, vídeos ou textos que retrate ou descreva pessoas nuas, órgãos ou atos sexuais como objetivo de causar excitação sexual. Se causa excitação sexual, pode ser considerada pornografia. Então ele vai explicar que a pornografia está atrelada à masturbação, por exemplo. Então ele vai desenvolver aqui sobre o que é a pornografia. Aí entramos no capítulo 1, sempre ele inicia os capítulos com essa folha de rosto bem bonita, né? Mas a imagem fala por si só, né? Uma pessoa aqui se afogando. E aí ele vai trazer no primeiro capítulo, após essa introdução, explicando o que é pornografia, as justificativas que existem para a pornografia. Inicialmente, ele vai trazer que para Deus é pecado sexo antes ou fora do casamento, ter relações sexuais com, enfim, prostitutas, adultério. E ele vai explicar o que seria essas relações sexuais ilícitas. Então ele trabalha ponto por ponto aqui delas. E aí ele vai explicar que a pornografia é a antessala de todo pecado sexual. Gente, a linguagem é muito prática, não é uma linguagem de difícil entendimento. Qualquer pessoa pode fazer a leitura. Eu recomendo esse livro, inclusive, para você que tem problemas com relação à pornografia, você adolescente, você jovem, você adulto, porque vai trazer assim uma explicação pastoral, prática, bíblica sobre o problema disso, que realmente é um problema, que precisa ser tratado, que precisa ser vencido. Então ele traz muitas informações aqui de pesquisas, né? A violência e a pornografia, o capítulo 2, né? Uma coisa também ligada à outra, né? Capítulo 3, capítulo 2 é bem curtinho, né? A pornografia é maléfica para quem produz e para quem a consome, portanto esteja atento, é pecado. Isso é de fato, e ela o separa de Deus e de você mesmo, do próximo, e o leva à morte. Capítulo 3, a igreja é a pornografia. Então aqui ele explica que a igreja brasileira não tem o hábito de falar sobre pornografia, embora esta já
esteja disseminada na igreja. Infelizmente envolve até mesmo pessoas do altar, como pastores, líderes e adoradores. Pois é, e aqui ele explica tudo isso, ele conta histórias, fatos, né, alguns relatos aqui da sua caminhada ministerial, o quanto que a pornografia lucra, né, com relação ao seu conteúdo. E aí, mais um capítulo aqui, o preço que a pornografia cobra dos envolvidos. Ele traz aqui um pouquinho do aspecto emocional, né, como é corrosivo tudo isso, né. Capítulo 5, os alarmantes números da pornografia. Então, que ele traz dados de uma pesquisa sobre os números sobre a pornografia, pessoas que usam, pessoas que são afetadas, enfim, os consumidores, dentro da igreja, inclusive, qual é a porcentagem de crentes que estão presos à pornografia. Capítulo 6, o casamento cristão e a pornografia. Então, a pornografia tem destruído casamentos e também a pornografia tem destruído solteiros que muitas das vezes não querem se casar porque já estão viciados na pornografia. Então ele vai explicar isso também, o grande problema que a pornografia traz, não só a curto prazo, mas ao longo prazo também na vida do cristão. Capítulo 7. Por que a pornografia é tão destrutiva? Então ele trabalha em pontos, porque ela nos aliena de Deus, porque ela nos cega para as consequências, porque ela cria expectativas irreais, porque ela distorce nossa visão de sexo, ele explica sobre isso, porque ela é insaciável e nunca é o bastante, porque ela nos leva a perder a liberdade sobre o que pensamos, porque ela nos leva a um sentimento de culpa e porque ela obscurece a sexualidade saudável, porque ela nos isola, porque ela compromete o nosso relacionamento com o cônjuge ou com o futuro cônjuge, como eu expliquei para vocês, porque ela nos mantém num círculo de autodestruição, porque a pornografia mascara a ferida, ela nos leva a pecados sexuais cada vez piores, porque a pornografia ela é a antessala que nos encaminha para coisas piores. A pessoa vai querer praticar algo, né, pior do que aquilo, porque realmente ela fica insatisfeita com o tempo, porque ela nunca é uma experiência neutra. Então ele vai desenvolvendo, não vou ler todos, mas são aqui, olha só, ela nos leva a atrair a confiança das pessoas que mais amamos e respeitamos. Então são várias coisas aqui que ele vai colocando, são 25 pontos, né, que ele explica. Então você pode comprar o livro e ler ponto por ponto, você vai ser muito edificado. Depois ele traz uma conclusão, né, se alguém, um leitor aí que está vivendo essa prática, que possa se arrepender e se voltar a Deus, porque é uma prática pecaminosa sim, segundo as Escrituras. E aí ele vai trazer aqui pornografia mata, mas Jesus dá vida. Depois a gente tem aqui uma pequena biografia do Lucinho Barreto, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, conferencista, cuida de jovens já há bastante tempo, né? Um grande homem de Deus, que eu tenho o prazer e o privilégio de caminhar próximo dele lá na Igreja Batista da Lagoinha. Então, é um livro que eu indico para você, não só você que talvez esteja enfrentando problemas aí com relação à pornografia, mas para você ter uma base bíblica, pastoral, para lidar também com situações que talvez pessoas próximas a você tenham enfrentado com relação a esse tema tão importante para a saúde da igreja, para que nós cristãos venhamos a andar em santidade. Que Deus abençoe e até um próximo review, se Deus assim permitir.